Prepare-se para embarcar em uma jornada repleta de aprendizado, motivação e histórias de sucesso. Doses Milionárias, um programa que vai te proporcionar as ferramentas. Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Vamos começar hoje mais um programa Sua História Inspira, trazendo mais uma história inspiradora para levar para vocês, para quem tiver interesse, de ampliar aí os seus horizontes para investimento social, voluntariado. E o programa hoje, a gente está com um convidado diferente hoje aqui, né, Poliana? Hoje a gente está com o Evandro, um convidado super especial. Ele está à Obrigado. frente ali do Fundo Fonte e a gente vai conversar um pouquinho sobre os projetos que o fundo está investindo, os impactos que são gerados na sociedade. É uma conversa, a primeira vez que a gente conversa, né, Roberto, com alguém que está à frente de um fundo. Acho que vai ser bem bacana aí para a gente ter essa perspectiva também aqui no programa. Seja bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer estar com vocês. Agradeço o convite e espero contribuir aí de alguma forma nesse tempo que a gente vai estar juntos. Vamos lá. Evandro, esse quadro nosso, ele surgiu porque a gente trabalha muito tempo na área social. Aham. E a gente sempre escuta histórias muito incríveis ali na linha de frente, trabalhando com pessoas que executam os projetos na ponta e com pessoas que apoiam esses projetos. E a gente pensou, olha, vamos trazer um pouquinho dessas histórias, vamos contar um pouco porque a nossa ideia é trazer os gatilhos dessas pessoas, né? E publicar isso, publicar, né? Porque a gente está escrevendo um livro também, né? Mas Legal. externalizar esses gatilhos para que outras pessoas possam se inspirar também, cada vez mais empresários possam investir em projetos sociais, fazer responsabilidade social e cada vez mais pessoas possam também ingressar nesse mundo, né, de apoio e também pessoas que ainda estejam ali naquele contexto de vou, não vou abrir uma instituição social, vou, não vou aceitar esse convite para liderar uma Sim. instituição social, se sintam também inspiradas, engajadas, vejam que elas estão dentro de uma corrente muito ampla, né? Uma corrente do bem bem grande que existe nesse Brasil e em todos os países do mundo que Muito tem legal, esse parabéns pela trabalho. iniciativa. Eu acho que o que falta no terceiro setor muitas vezes é isso, informação, né? A gente não tem noção do tamanho que ele é, do impacto que ele representa, da ajuda que ele presta. Muitas vezes, quando o Estado não consegue chegar, o terceiro setor está atuando de maneira eficaz em rincões assim do Brasil e do mundo. Com Então, capilaridade que a gente nem que a imagina. gente não faz Não ideia, faz né? ideia. O Estado está preso, às vezes está amarrado, mas o terceiro setor está ali atuando, né? Exatamente. E mostrar também que mesmo aquela ação simples e pequena, ela faz a diferença. Uhum. Então, né, as pessoas não precisam se sentir, eu só estou fazendo isso aqui, mas isso aqui que você está fazendo contribui. Sim. Exato. E aí, Evandro, para começar um pouquinho, conta pra gente o que é o fundo e Aham. como que ele trabalha, né? Como que ele funciona no dia a dia. Legal. O nosso fundo é um endowment. Ele foi constituído de acordo com uma legislação nova aqui no nosso país, que é a Lei 3.800 de 2019. Mas a ideia dos endowments é uma ideia bem antiga, né? Tem diversas origens. Se você der um Google, você vai encontrar diversas possibilidades aí que as pessoas traçam para que os endowments cheguem até nós. Eu gosto mais daquela que diz que Platão talvez tivesse criado o primeiro endowment quando ele deixa para o seu sobrinho uma fazenda para que ele tornasse essa fazenda lucrativa e através dos rendimentos dessa fazenda a Universidade de Atenas fosse sustentada. Então, através dos gregos, isso ganha espaço na Europa e através da Inglaterra chega nos Estados Unidos. A principal diferença de um endowment para um outro fundo qualquer é que o endowment não gasta nunca o principal, ele só consome os rendimentos. Então, uma doação que é feita por um fundo endowment, ela não se perde pelo uso, ela vai continuar gerando resultados ano após ano. Para mim, é uma forma de maximizar uma doação, porque, via de regra, quando a gente fala em doação, a gente está pensando no aqui e no agora. A gente está querendo resolver um
problema premente em alguma área da sociedade ou de alguma pessoa. Mas a gente não pensa, na maior parte dos casos, a longo prazo. E eu acho que o que tem faltado no nosso país de uma maneira geral é a gente pensar a longo prazo. O brasileiro é um povo generoso, né? A gente gosta de ajudar. Basta ver quando acontecem as catástrofes aqui no nosso A país. quantidade de mobilização É que é gigantesco. O gigantesca. volume de recursos que se levanta é enorme. Mas o que eu acho que falta para a gente, e que os endowments vêm somar muito nessa área, é pensar a longo prazo, é nos prepararmos com antecedência para as catástrofes, para as tragédias, para as situações emergenciais. Ninguém quer que elas aconteçam, Perfeito. Mas infelizmente Mas tem que elas estar preparado, acontecem, a né? não gente é? tem que ter preparado. Tá Olha, preparado. gente, o Fundo Endowment, então, ele não é só tão antigo quanto Platão, mas ele é do berço da sabedoria, né? Não é? A gente adora Platão. Eu abri minha coluna, eu tenho uma coluna que eu escrevo também com base nessas histórias que a gente escuta aqui, e eu abri minha coluna com Platão. A gente Sério? adora filosofia, e eu não sabia dessa história. Eu Pois fiquei. é. Olha aí. Quanto mais a gente entende de filosofia, mais a gente percebe que a gente realmente precisa estudar um pouco mais, entender um pouco mais, né, sobre o Sim. contexto. Eu fiquei encantado com isso também e fiquei encantado com essa possibilidade de eh, ter algo que não olhe para o aqui e agora tão somente, mas que gere um legado mesmo para as próximas gerações, né? Nenhum dos grandes fundos endowments que a gente tem no mundo nasceram ontem, né? Fundos de 50, 60, 70 bilhões de dólares foram constituídos ao longo da história. Então, a gente precisa dar o primeiro passo, né? A gente Uhum. precisa criar ações para que um dia aqui no Brasil a gente tenha isso. Eu brinco que se o Fonte terminasse hoje ou parasse de arrecadar doações hoje, daqui a 100 anos a gente já tinha 1 bilhão. Ó, Olha aí, que Porque bacana. esse é o poder dos juros compostos, né? Aham. E 1 bilhão por Esse é o ano, poder do dinheiro não é? Trabalhando por si só. trabalhando por si só. E 1 bilhão vai render aí perto de 100 milhões Hum. ano. E quanta coisa se poderia poderia fazer, fazer né? com um orçamento de 100 milhões, Evandro, né? uma vez a gente conversou e você citou alguns fundos. Eu acho Uhum. que vamos falar um pouquinho sobre esses fundos que já existem, que já são muito sólidos nos Estados Unidos, por exemplo, para o pessoal entender um pouquinho o quão é importante, o quanto sustenta, né? Sustenta academias nos Sim, Estados Unidos. sim. Sim. O meu background é um background cristão. Então o Fonte, ele constituiu um fundo endowment cristão. A gente tem o privilégio, para o bem e para o mal, de sermos o primeiro endowment cristão do Brasil. Então, a gente, obviamente, foi se inspirar em quem está muitos anos à nossa frente, que é os Estados Unidos. Lá a gente tem por trás de instituições que todo mundo admira ou menciona vez ou outra, como Harvard, Stanford, Uhum. Yale, Sim. esses fundos Ex-alunos que endowments, né? fazem doações. Ex-alunos que fazem doações Uhum. vultuosas para os fundos, Exato. né? A gente tem também algumas instituições na área de saúde que têm endowments poderosos assim por trás delas. E por isso essas instituições são o que são, Uhum. né? Elas não estão mais trabalhando como a maior parte das empresas aqui no Brasil para pagar as contas. Elas Uhum. já têm um volume de recursos suficiente para fazer frente às contas do mês, né? E energia, professores, Uhum. os facilities deles lá. ah, então, eles têm a possibilidade de planejar como o seu ano vai ser. E toda vez que entra um recurso a mais, toda vez que eles conseguem eventualmente uma verba de governo para P&D, eles conseguem algum projeto, isso é investido para expansão, para o Uhum. crescimento. Então Uhum. você Pesquisa, investe. desenvolvimento, a famosa, né? Pesquisa e desenvolvimento, que é o que
Que é o que traz Faz realmente a mudança, crescer, que traz a inovação. traz notoriedade, né? Exato. Por isso que Então, elas são tão gigantes enormes. e se posicionam tão fortemente no mundo todo, porque elas trazem coisas novas. Exato, Trazem coisas novas porque elas têm condição de fazer investimento em exato. inovação, em Não essência, tá mais né? preocupado no que eu vou almoçar, no que eu vou Uhum, jantar, né? Então, isso. poxa, eu tenho tempo de olhar para frente, de me programar, Planejar, né? Que é uma Exatamente. planejar. coisa que a gente Isso aí. sempre comenta, né, Poliana? A gente sempre comenta assim que existe a necessidade desse planejamento, dessa organização da organização, né? Sim, Das ONGs e tudo mais, pensando justamente nessa perenidade, na sustentabilidade, né? E esse é um componente, né, Evandro? Porque sim, assim, eu fico pensando, bom, a gente tem aqui uma organização X que ela esteja já mais consolidada, mais estruturada, já tem seus funcionários, ela já começa a abrir seus horizontes ali para o futuro. Agora vem a pergunta: como é que ela faz isso? Como é que ela pode procurar? Quem ela procura? Como ela pode, é, enfim, ter mais informações sobre um fundo endowment? sim. Poxa, obrigado por essa pergunta. Essa pergunta é aquilo que a gente acredita que é o X da questão hoje no Brasil. O Fonte é um fundo filantrópico, então ele vive das doações. Muitas vezes, quando a gente fala sobre fundo, as pessoas já associam a investimento. Uhum. Então, ok, aqui é um investimento, mas é um investimento no terceiro setor, é um investimento em causas sociais, é um investimento na área de educação. Não é um investimento que vai gerar dividendos para quem está Perfeito. colocando o valor nele. É um Vai dar um investimento retorno social, um que retorno de vai, impacto. exatamente, vai retornar para a sociedade, que Uhum. vai retornar para as próximas gerações. Eu gosto de frisar isso, vai retornar para essa e para as próximas, porque também a gente tem que tirar da cabeça de que não é possível fazer nada agora. É possível É. fazer muita coisa agora. Depois eu posso até falar um pouquinho mais sobre isso aqui, tipo, o que que o Fonte está fazendo já agora nesse ano de 2025, ainda com tão pouco recurso que a gente foi capaz de captar via doação. E eu gosto disso porque a gente desmistifica. Então, uma pessoa pode decidir contribuir para o Fonte com R$ 10 mês, Uhum. com Olha, R$ 20 Uhum. por mês. A gente já recebeu Pix de 1,50, 1,15, não tem problema. A ideia do endowment é a ideia de maximizar, é a ideia de multiplicar os recursos. Se você parar para pensar, uma pessoa que está participando do Fonte, do fundo, com R$ 100 mês, por exemplo, ao término de um ano, vai ter doado R$ 1.200. Mas isso com um juros tão alto como a gente tem no Brasil hoje, vamos supor que a gente consiga rentabilizar aí em torno de 10%. Quer dizer, ao final de um ano, ele não colocou R$ 1.200. Ao final de um ano, ele colocou R$ 1.320, por uhum. exemplo. Foram R$ 120, mais ou menos, de lucro líquido, tá, Uhum. gente? Isso aqui é uma conta de padeiro, por favor. Mas para exemplificar, né? Para exemplificar, então R$ 120 que o Fonte teria para utilizar, para doar no ano seguinte. E a gente não vai doar os R$ 120 todo, a gente Uhum. vai descontar a inflação para que o fundo também tenha um crescimento real. Ou seja, o fundo doa, o dinheiro, o principal que foi doado continua ali, e no ano que vem, Ele vai ainda que doar de novo. aquele doador tenha interrompido, fala, não, já assumi o compromisso de um ano, não vou mais doar. Mas o dinheiro que ele colocou ali vai continuar abençoando, vai continuar Uhum. fazendo a diferença na vida de sei lá quantas pessoas. Então, é possível participar, qualquer pessoa pode participar, pode acessar o nosso site. E aí, qual que é o site, Evandro? O site, vamos falar que a gente vai falar ao final também, mas Legal. quem está acompanhando, quem quiser acessar para fazer essas doações e apoio, Fundofonte.com. fundofonte.com, e ali já está aparecendo também o Instagram Isso. do Fonte.
No Instagram é @fonteendowment, e aí para não ficar em dois Es, a gente utilizou o E do endowment no fonte. Então é fonte com T mudo, endowment. O endowment parece uma palavra bem difícil, mas se escreve do jeito que se fala, né? A única diferença é que o U aí é um W. E por ali também, Evandro, dá para acompanhar um pouco sobre o trabalho do fundo. E a Sim. gente já conversou um pouco sobre alguns projetos que o fundo já investe, inclusive tem projetos até na região amazônica, viu, Roberto? Ó, Que são investidos. Conta um pouco, Evandro, um pouquinho sobre os projetos ali, as pessoas que já são, né, já recebem, já são Sim. impactadas pelo fundo. Legal, Polly. Assim, as necessidades do nosso país são tão grandes quanto ele, né? Por isso a gente acredita que para o fundo ser relevante, ele precisa ser uma coisa de todos, ele precisa ser uma ideia compartilhada pelos brasileiros. O fundo não tem dono, o endowment ele tem causa, né? ok. Então eu Isso. não sou dono bom. do fundo, as pessoas que compõem a governança do fundo, que são alguns notáveis em diversas áreas do mercado financeiro e do mercado de uma maneira geral, também não são donos do fundo. O fundo é de causa. Nós apoiamos 4 tipos de causas, né? Nós apoiamos causas humanitárias, nós apoiamos educação, cultura e evangelismo e missões. Então, a gente quer divulgar, capilarizar essa ideia para o maior número possível dos brasileiros que se identifiquem com aquilo que a gente está fazendo. E no nosso site, então, ele vai poder encontrar tanto informações com relação aos recursos que nós já temos aportados no fundo, tem um botãozinho no site chamado Transparência. Então, ele pode acessar as atas das assembleias do fundo, ele pode acessar as projeções do fundo, ele pode acessar todas as informações que vão dar tranquilidade para que ele possa doar e participar disso com a gente. Bacana. Agora, respondendo a pergunta da Polly, lá no norte, na região do Amazonas, nós hoje temos 2 fundos de combustível. Por quê? Que a gente, só uma questão, Evandro, a gente morou lá um tempo, a gente se conheceu lá, Não sabia inclusive. disso. Moramos A 2 gente anos. moramos 2 anos ali na região do Xingu, fazendo trabalho de social, né, Que de legal. campo ali. E a gente lembra a dificuldade que era para, assim, deslocamento é um desafio na região amazônica, né? Sim. Sempre foi, os povos ribeirinhos. E a dificuldade que era, muitas vezes, para conseguir o combustível, porque às vezes tem a voadeira ali, mas o Uhum. combustível é caro, a gente sabe, e precisava abastecer para poder fazer chegar as cestas, fazer chegar Exato. os alimentos, enfim, os itens essenciais, né, para essa população. Então, eu achei super interessante quando você falou que tem um fundo de combustível, porque isso mostra também o entendimento Sim, daquela população, né, o entendimento da realidade, da necessidade daquela sim. população ali. Nós passamos uma semana, mais ou menos, lá em Manaus, em julho, e a gente conheceu diversos projetos, um mais bonito do que o outro, de verdade. Tem muito É projeto gente bacana lá. levando uma espécie de multimistura para as populações ribeirinhas, para os índios. Tem muita criança ali subnutrida. Muito. São pessoas levando saúde, gente levando cultura, levando cursos técnicos. Enfim, o centro do mundo é Manaus, né? A quantidade de gringo chegando e saindo É impressionante. É é muito. impressionante como os olhos do mundo estão voltados para a floresta. Gente, inclusive, bem intencionada, gente não tão bem intencionada, levando os bioativos do Brasil. Vocês sabem dessa realidade Sim, também? sim. É uma realidade histórica isso, né? Mas uma tônica, assim, da nossa conversa com os projetos, de uma maneira geral, foi combustível. Às vezes você vai fazer um projeto que você precisa andar 12 horas num barco para chegar, 12 horas para voltar e o combustível é caro. Tinha município que dentro do mesmo município a gente demorava mais de 8 horas para chegar na Uau, comunidade. é É absurdo. é uma loucura Não, ali. Altamira é o segundo maior município em questão territorial do mundo, né? É maior que o estado do Rio de Janeiro. É Uau. maior que o estado, eu acho que o Rio de Janeiro e Espírito Santo juntos ali, assim, o território. Caramba. Então É é um gigantesco. território enorme. E tem muitos financiadores
não tem essa compreensão do quão da logística, do quão caro e aí quer que tudo vai para o finalístico, que é compreensível, mas o finalístico não vai acontecer Uhum. se você não fizer o investimento na logística, Isso né, para mesmo. poder fazer chegar. Então, é isso, né? Essa entrada do fundo ali nessa atividade que em essência, para poder viabilizar Sim, o acesso aos projetos, é né? isso. A educação, é o profissional que vai chegar para poder fazer uma atividade, é um alimento que vai chegar por meio desse barco, né? Por meio Uhum. dessa voadeira que a gente andava Sim. muito ali, né? As casquinhas É, também, né? Que eu achei super exatamente. interessante. O índio recorta a árvore e ele faz um barco com aquilo. É super É, leve pois e é. instável E, também, né? exatamente. A água, né? Sim, A gente está com um projeto que falta água no local, sim, eu e aí a vi, água você me chega mandou. chega Muito como? legal. A água chega em garrotes. É a Então, forma que tem para percebendo chegar. esse denominador comum, a gente se sentiu É, muito pequeno, porque são tantas necessidades, e uma forma que a gente encontrou de ajudar o maior número possível de projetos foi criar esse esse fundo fundo. de combustível, que essa ideia não foi minha, foi de uma fundação que nós levamos para lá, uma fundação americana, e através do Fonte, então, eles estruturaram um fundo de US$ 30.000 para qualquer projeto que preencha os requisitos que eles nos passaram. ah, então ele aplica e a gente libera um valor de combustível dentro desse orçamento máximo que a gente tem E aí aplica pelo para o ano de site. 2025. Se quiser aplicar, vai Aplicar pelo site. pode entrar em contato com a gente via Uhum. site, e nós vamos dar os caminhos aí para Para poder fazer a aplicação, participar. participar. Exatamente. Muito legal. E o outro fundo de combustível para aeronaves, porque tem coisas Sim. que a gente Uhum. não pode depender de barco naquela Uhum. região, porque imagina, uma pessoa está passando mal, precisa de assistência médica urgente, 12 horas de barco para ir, É. 12 horas para morreu. É Então, para isso. levar equipamentos, para levar pessoas em alguns locais, a gente estruturou um outro fundo para combustível de aeronaves, né? Tem uma missão que desenvolve um trabalho muito lindo lá naquela região, chama Missão do Céu, e eles são especialistas em levar pessoas, então recursos humanos e recursos materiais ali para dentro da floresta para apoiar o trabalho que essas diversas ONGs têm realizado. É muito comum a gente ver pista de voo. Tá ali andando até Sim, É. até em cidades como Afuá, que é toda suspensa em palafitas, tem pista de voo também. uau, Eles conseguiram que estruturar ali, legal. porque é isso, né? É a forma de questões emergenciais urgentes, não tem o que fazer, né? Tem que ser Sim, por meio de avião. Imagina, você vai pegar um barco, não 12 horas dá. de barco, e Já depois ainda pensou? vai pegar a estrada, vai pegar Transamazônica, Sim. né? Não chega, Hoje né? eles têm duas aeronaves lá. Eles têm um hidromotor para onde não tem a pista, mas tem o rio, e o rio chega em quase todo lugar, Uhum. e tem um outro avião que esse mesmo para essas pistas que são pistas Uhum. menores, né? As condições você sabe Qual, também, né? qual que é a região da É. Amazônia? A base deles é Manaus. Manaus. Uhum. Entendi. E tem projeto para cá também. A gente estava falando sobre uns projetos por aqui, né? Nos outros Sim. biomas que vocês estão atuando. Então, uma outra oportunidade assim que Deus nos deu foi de conhecer o pessoal da AME, né? Que é uma associação aqui da nossa cidade que desenvolve um trabalho assim belíssimo com mulheres. A AME significa Ame Mulheres Esquecidas. Elas atuam nos Olha. presídios, e o trabalho nasceu da percepção de que muitas vezes essas mulheres condenadas não têm kits de higiene pessoal, né? O governo fornece um básico do básico, mas não é suficiente para aquilo que elas precisam. Então a AME nasceu distribuindo esses kits, e hoje elas têm um trabalho assim amplíssimo e completo, né? Então elas, por exemplo, têm cursos profissionalizantes hoje dentro dos presídios. Elas atuam em Brasília e outros dois presídios, eu não quero errar,
Cristalina Formosa, alguma coisa Na assim, região aqui em Goiás. no Na Goiás. Então fizeram, por exemplo, uma parceria com a Microsoft, conseguiram computadores para os presídios, a região. Microsoft oferece os cursos. Elas vão também fazem é, atividades de assistência e de devolver a dignidade para essas presidiárias. Porque, ok, gente, as mulheres estão presas, né? A Shayla, que é a fundadora, e a Renata, que trabalham juntas, sempre dizem, as mulheres estão presas, mas se a gente quer trabalhar na ressocialização, que é a proposta do sistema prisional, como que eu vou tratar essas mulheres como Perfeito. bicho Uhum. e esperar Uhum. que essas mulheres saiam em condições de voltarem Exatamente. para a sociedade, de serem Se elas já reintegradas, estão lá E, porque elas tiveram condições e mínimas, né? não é? quantas histórias existem por trás A dessa gente, condição, a gente, né? A inclusive, esses gente dias falou sobre foi, isso, né? foi. Que a Existem gente muitas histórias por trás dessa condição que não nos cabe julgar, né? julgar Sim, Eu acho que o exatamente. importante é dar a oportunidade exato. para aquelas que querem se Uhum. voltar, né? Que tem o Sim. interesse e tal, elas terem essa É condição. muito Acho que é muito lindo o bom. trabalho delas. Elas têm, por exemplo, tem semana que elas levam manicure e pedicure Ó, para o presídio. Para Fizeram trabalhar um ceia de pouco Natal o para aquelas autocuidado. mulheres já, e muitas nunca tinham tido oportunidade de sentar à mesa para uma refeição Natal. Mas uma das coisas que eu acho mais impressionante são os dados dela, os KPIs Uhum. delas. Tipo, nesses 4 anos mais ou menos que elas têm de operação nos presídios, das mulheres que passaram pelo programa, o índice de reincidência é menor do que 1%. ó, nossa, Nossa, é um índice baixíssimo, né? nossa, Baixíssimo, ou Baixíssimo. seja, nossa. dá resultado, Pois É é só altíssima a dar a reinserção. oportunidade, não né? É é? ter uma oportunidade, né? Evandro, desculpa te cortar aqui, mas a Não. gente já sabe que o nosso tempo hoje está super reduzido aqui, a gente sabe do seu compromisso e tudo mais, né? É, nossa, se a gente tivesse mais tempo aqui, a gente passaria mais 2 horas, porque eu tenho um monte de perguntas aqui para você. Quem sabe uma outra oportunidade, É, né? Quem sabe a a gente gente falar um pegar pouco mais. um ponto mais específico. Que, gente, é um assunto assim muito interessante e importante, porque se você é uma organização que queira participar, né? Uhum. Por favor, procure o site. Se você é alguém que é um doador e que queira participar, procure o site também, Sim, né? Se interesse um pouco mais, entenda, investigue um pouco mais, tenha dúvidas, mande seu e-mail, mande seu recado, enfim, né? obrigado. É isso mesmo. Às vezes a gente quer doar, mas eu não sei com vocês, mas comigo já aconteceu. Eu quero doar, mas será que o dinheiro vai chegar na Nossa, ponta? Isso. muitos se Será perguntam que sobre a Para isso. ir para um caminho instituição é seguro, séria? a E, doação. Não é? inclusive, é uma das metas do G20, né? Uhum. Um dos projetos do G20 que o Brasil que está gerenciando esse ano para o ano que vem é encontrar propostas financeiras para justamente incentivar recursos externos a entrar no Brasil para que eles tenham essa certeza de que o recurso está sendo Chegou, bem aplicado, é né? É, isso. E e ter seus já indicadores. tem tempo que o mundo entendeu que as metas ODS elas não vão ser alcançadas, o mundo não vai sair desse estado e ir para um outro patamar de desenvolvimento sem o envolvimento do setor privado. Uhum, Uhum, É preciso um movimento generalizado, mais global, né? Um movimento sim. de filantropia, um movimento de recursos, até recursos comerciais também, pra, com esse olhar da sustentabilidade, com esse olhar social. E eu acho que a gente pode um pouquinho só, Evandro, só aproveitando você mais um pouquinho, falar para empresários que o endowment ele é um caminho também para ele fazer a responsabilidade social dele. E Com para pessoas certeza. físicas que querem também se valer de imposto de renda, por exemplo, Sim. assim como os empresários, né, que querem utilizar ali, além do investimento voluntário, mas também um investimento com base em incentivos fiscais, o endowment é um caminho. Sim, Né? com Então, certeza. ele está todo regulado, ele tem todo um aparato ali para poder receber recursos incentivados. Não só no Brasil, como em outros lugares de outros É, lugares do mundo, né, Ivan? essa foi uma outra É. coisa assim que Deus nos deu de presente em 2024, né? A gente vai lançando a semente e
Deus tem interesse nessas coisas, sabe? Deus tem interesse no próximo. A palavra diz, né? Ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu alma, do teu entendimento e ao teu próximo como a ti mesmo. Quando a gente se movimenta em direção ao próximo, Deus abre as portas. Então, nesse ano de 2024, nós tivemos a oportunidade, enquanto Fundo Fonte, de nos tornarmos membros de um network global, de uma instituição chamada Trust Bridge. Essa organização, ela movimenta 2 bilhões de dólares por ano em doações. Eles têm uma base de 50 mil doadores ao redor do mundo, grandes fundações, e eles doam esse recurso dessa galera para cerca de 70 mil projetos ao redor do globo. Então, no Brasil, eles não tinham um fundo. No Brasil, eles não tinham um parceiro. E a gente assinou com eles há um pouco mais de um mês. E hoje, o Fonte é responsável por todo o recurso deles que entra e sai do Brasil. Bacana. E Para ver a solidez do fundo, né? E exato. a seriedade Junto com dele. isso, a gente ganhou a oportunidade de receber doação de cidadãos canadenses, americanos, ingleses, enfim, de várias partes do mundo, com isenção de imposto de renda. Então, Legal. o americano hoje, se quiser doar para um projeto no Brasil, via Fonte, ele pode doar lá nos Estados Unidos com isenção de imposto de renda do governo americano. Isso ainda não tem no Brasil, você acredita nisso? Quer dizer, a gente consegue receber doações do suíço, do inglês, lá no seu país com isenção do seu imposto de renda, e para apoiar um projeto aqui no Brasil. Mas aqui no Brasil, toda a parte ou boa parte da lei 13.800, que é a lei que regula os endowments, foi vetada no que diz respeito à renúncia fiscal. Como que a gente consegue? Olha, Sendo criativo. O brasileiro tem que ser Tem que ser criativo. criativo. Esse concordo. Né? O brasileiro tem que ser criativo. Então, por exemplo, a gente tem trabalhado a possibilidade de receber recurso incentivado de empresas com lucro real, com imposto a pagar, mas Sim. lucro real. E a gente tem descoberto aí ferramentas de fazer isso. Uma outra forma que o empresário poderia nos ajudar é a gente ter uma parceria com um sistema de pagamentos de uma rede muito grande, e se ele quiser substituir o Isso é sistema muito de legal. pagamentos dele, por exemplo, pelo sistema dessa rede, Uhum. a gente consegue colocar as maquininhas, débito, crédito, Pix, boleto, enfim, links de pagamento, pela mesma taxa. É claro, vai ser feita uma proposta comercial, né? E o empresário vai analisar. Mas olha que coisa, ele vai pagar as mesmas taxas, ele substitui as máquinas que ele tem por outras que fazem a mesma coisa, com a mesma taxa, só que parte do lucro que a empresa do cartão, tá? Só para exemplificar aqui, ia ter, ela vai doar para o Fonte. Então é uma forma do empresário doar sem colocar a mão no bolso. Sem colocar Porque esse dinheiro Uhum. já está indo embora dele. Aham. Ele já está deixando, sei lá, 2, 3, 4% para a operadora. Só que aí o Fonte fez um acordo com uma operadora que entendeu essa proposta, entendeu a finalidade do fundo. O fundo não Entendeu está a aí para causa. enriquecer ninguém, ele está aí para enriquecer o Brasil. Então, ela nos doa um pedaço da taxa que ela recebe desse cara. Então, de novo, né? O brasileiro tem que ser criativo para desenvolver saídas, para encontrar caminhos onde muitas vezes esses caminhos não existem. E o fundo, gente, tem instâncias de governança, como a gente estava falando, né? Às vezes eu quero doar, mas não tenho certeza, ou estou com medo. Cara, dá uma olhada no nosso site, dá uma olhada nas pessoas que estão com a gente. A gente tem auditor do Tribunal de Contas da União auditando as contas do fundo. A gente tem um conselho fiscal olhando cada nota do fundo e vendo se ela realmente está de acordo com aquilo que a gente disse que Mostrando ia a fazer. seriedade do trabalho de vocês, né? É isso. A gente precisa de coisas sérias,
porque as necessidades são gigantescas, né? A gente precisa que o dinheiro de fato chegue na ponta, né? Para que a gente dê conta de fazer alguma coisa pelas necessidades que a gente tem aqui. E para empresário e filantropo que já é sensível, filantropo naturalmente, né, já está ligado à causa social, é importante o entendimento também, eu acho que isso é bem interessante, assim, de que quando a gente une esforços em fundos, em instituições que já têm movimentação, que já têm acesso a redes, Lastro, né? lastro e acesso a redes que têm capilaridade no território, a gente potencializa o impacto. Sim. Muitas vezes é muito mais eficiente do que você ir lá e tentar fazer sozinho, né? Ainda que a sua iniciativa de fazer sozinho ela seja muito Louvável, né? louvável, mas se você unir, né, com toda essa rede já profissionalizada da área social, você consegue chegar. A gente vê muito isso, principalmente em situações de emergência, Sim. né, que quando é um trabalho coordenado, tem as doações, até para entender aonde que está precisando daquelas doações de forma mais urgente, para poder fazer a distribuição de forma mais rápida. Quando vai para essas organizações, a gente consegue Você tem Quando- toda a ter mais razão. estrutura. Tem uma frase que diz: ninguém faz nada grande sozinho. É isso, a gente tem que juntar esforços. Tem que juntar O esforços. individualismo aqui, ele pode muito pouco. Às vezes o orçamento que o cara tem, enquanto empresário, eu tenho algumas histórias assim, o cara começa a crescer e que legal que ele cresceu e que legal que ele tem esse coração, ele desperta para a área social, ele quer devolver alguma coisa para a sociedade. Então, vamos supor que ele tenha um excedente de caixa aí que ele quer doar de R$ 100.000 por mês. E aí, ao invés dele participar com alguma instituição, ele decide fundar o instituto dele ou a creche dele. Só que ele não percebe com isso que mais da metade desses 100 mil que ele tinha por mês já vão ficar só no operacional da creche, no operacional do instituto, quando seria muito mais eficaz, mais profícuo se ele doasse esse valor para uma instituição séria, para uma instituição que ele conheça o trabalho, para uma instituição que abra as contas para ele ver, e ele vai conseguir alcançar um número muito maior de pessoas através desse recurso, entende? Então, o individualismo precisa ser quebrado também um pouquinho para que a gente possa fazer coisas juntos. O alcance é maior. Sem dúvida, sem dúvida, né? Às vezes é necessário, né? Em muitos casos ele é necessário, mas quando você faz parte desse ecossistema, né? Esse valor ele é muito mais potencializado, né? Você consegue multiplicar esse valor com os esforços de cada um. Eu escutei uma outra frase que é muito parecida com o que você falou, né? Que a pessoa falou assim: eu prefiro ter um pedaço e participar de um pedacinho de algo grande Sim. do que fazer muita coisa de algo pequeno. E você vê que grandes filantropos, né? A Mackenzie, que teve ali na origem da Amazon, que é hoje uma das maiores filantropas do mundo, ela entendeu esse movimento. E o que é que ela faz? Ela tem uma equipe ali, ela tem uma estrutura que fica investigando no mundo inteiro a solidez de organizações sociais e ela vai lá e faz a doação. Inclusive aqui em Brasília, né? A gente teve a nossa convidada aqui também que a Mackenzie apoia. Exatamente. Legal. Então ela teve essa compreensão de que a doação dela, ela tem bilhões que ela doa, né? Agora ela acabou de liberar, acabou de vender ações agora para poder fazer doação. Né? Ela teve essa compreensão de que fazer doações para essas organizações sólidas é muito mais eficiente, porque ela vai liberar recurso de atividade de meio, vai jogar para melhorar essas organizações para que elas possam continuar um trabalho que elas já fazem, assim, com eficiência, né? Legal. É claro, aí a gente entra naquela questão, né? Como que ela seleciona? Ela vai na transparência, na efetividade, nos impactos da organização. Tem todo um Existem compliance, formas de você identificar se a organização, se o fundo, se a instituição, se quem está trabalhando ali na ponta é sólido e é eficaz ou não. A própria história do Mackenzie é uma história que nasce de filantropia. Foi um filantropo norte-americano que doou o valor para que fosse construída aqui no Brasil, a princípio, uma escola de engenharia. Não sei se vocês conhecem isso. Não conheço essa história, não. Pois é, a gente está de alguma forma envolvidos com eles, né? Enfim.
E eu já tive a oportunidade de conhecer essa história. E através dessa escola de engenharia, porque ele achava que para um país de dimensões continentais como o Brasil, precisava-se de rodovias, então ele doou para a construção de uma escola de engenharia e tinham missionários aqui, salvo engano era Mary Ann Chamberlain, e ela então recebeu esse recurso. Gente, eu não quero. A precisão disso você pode encontrar, dá um Google depois, mas Aham. e recebeu esse recurso e foi uma das responsáveis aí por trazer ou viabilizar a existência mais do Mackenzie aqui no Brasil. Mas o recurso veio através de uma doação de um filântropo De um filântropo. norte-americano. Então, É. essa coisa já está no coração deles, né? Está no Uhum. DNA deles, essa questão da filantropia, da parceria, de maximizar esforços, né? Muito Muito bacana. bom, muito bom. Agora a gente tá chegando na reta final mesmo aqui, né? Como eu falei, a gente vai passar algumas horas aqui conversando, porque eu ainda tô Que cheio de prazer. dúvidas aqui e até queria colocar aqui uma proposta para ti, para você retornar. Poxa, Vamos pegar, obrigado, quem sabe pegar com algum outro certeza. tema específico e tal, porque assim, o que eu entendo é que muitas organizações elas têm dificuldade de fazer o seu dinheiro render. E quem sabe isso pode trazer abrir seus horizontes, né? Aham, Para novas, enfim, novas formas de captar seus recursos e tal, né? A sustentabilidade da doação, vamos colocar assim, né? aham. Para que aquela doação seja perene, um projeto mais a longo prazo, enfim, né? Elas não fiquem tão dependentes de só doações. Eu acho um tema assim muito interessante que a gente pode abordar aqui em outros programas também, quem sabe algo mais específico. Fica o convite. Ô, muito obrigado, um super prazer estar aqui com vocês. Esse papo é um papo super relevante para o nosso país, super relevante para esse momento que a gente está vivendo, né? Daqui a pouco Natal, É. Ano Novo, quantas pessoas aí a gente pode ajudar através de você que está nos ouvindo, de você que está participando, né? A gente está fazendo muitas vezes compromissos já para o ano vindouro, para Ah, sim. 2025. De repente, cabe aí na sua agenda, no seu orçamento, você fazer o compromisso de ser um doador do Fonte para o ano de 2025. Olhe o seu orçamento, vê quanto cabe, né? Mas tome essa decisão, sabe? Ok, se eu chegar ao final de 2025, eu vou me sentir bem enquanto pessoa, enquanto ser humano, de ver que pelo menos parte da riqueza que eu fui capaz de produzir, eu também fui capaz de distribuir, né? Porque às vezes a gente bota a culpa do governo, a É. gente bota a culpa A gente tem que começar a né? compartilhar as E nossas vamos responsabilidades exato, mais. e a gente pode, como a gente conversou, né? R$ 10, R$ 100 por mês, puxa vida, indo para fazer o bem, para Uhum. alcançar a vida de pessoas, transformar a vida de pessoas, isso com certeza vai voltar para a gente de E, diversas formas. e é o poder do R$ 1 que a gente fala. Eu vou só contar uma historinha rapidinho que aconteceu esses dias atrás que eu vi na televisão. Era uma igreja católica, ela agariando algumas prendas para poder fazer a rifa, o leilão. Então eles, Sim. eles brincavam ali, eles faziam um leilão de um bolo, faziam um leilão da porca, faziam um leilão, não sei o quê. E um senhorzinho, ele falou assim: Eu quero contribuir. Ele foi no mercado, comprou um pacote de macarrão. Um pacote de macarrão. E com toda a sua generosidade, com todo o seu coração, ele doou para a instituição. Sabe por quanto foi arrematado? R$ 25.000. Uau, Pacote de macarrão. uau. Foi a intenção que valeu ali. Sim. E eles trataram a prenda com todo o zelo do mundo. Receberam com todo. Enquanto um cara acabou de comprar uma banana por 35 É, Não milhões foi? de dólares e foi. comeu a banana, Foi. você já imaginou o que esses 35 milhões Poderia ter feito, né? Poderia ter iam feito. significar aqui no Exato, Brasil com exato. câmbio a R$ 6? Foi 35 milhões Foi uma de coisa reais, assim, né? foi uma coisa assim, É muito exorbitante. Foi dinheiro, uma coisa gente. exorbitante, Pois que, é. né, tudo bem, tinha a fita ali, né? Mas enfim, ao final de cada programa também, a gente
entrega um símbolo para os nossos convidados. Né? Eu estava conversando com a Que Poliana. foi o que ficou Na mochila dentro do carro. A gente vai descer e eu vou te entregar esse símbolo, mas eu queria explicar para você. Sim. Ele é um origami, é o tsuru. Você já ouviu falar do tsuru, né? Que é o pássaro de dobradura Aham. japonesa. Você conhece a história, a lenda japonesa, na Não. cultura japonesa? Não. Não? No Japão, existe uma lenda que quando você faz 1000 dobraduras, você realiza um sonho. Uau. Então, o nosso sonho é ter um mundo mais próspero, um mundo mais humano, né? Uma igualdade, que as pessoas tenham oportunidades e tudo mais, né? Um mundo melhor. Sim. Então, a gente entende que cada entrevista como essa, cada coisa que a gente consegue transmitir para vocês, é como se nós, aqui na mesa, tivéssemos feito uma dobradura, Aham. tá? Então, é um símbolo que eu vou te entregar. Lá embaixo, eu Obrigado. vou te entregar De para você antemão. guardar, levar para sua casa e tudo mais, né? E assim, é um presente que a gente tem. A gente sabe que 1000 dobraduras é muita coisa, mas a gente vai chegar lá, Sim. né? E aí, aceite de coração Com ele. certeza. Poxa, super honrado. Privilégio estar aqui. Depois eu vou tirar a foto e vou postar para vocês que eu entreguei. Evandro, contatos, então, para quem, novamente, né, para quem quiser encontrar você, encontrar o fundo e colocar aí na rota agora que a gente está nessa época de Novas de decisões, novas né? decisões, de reestruturar a nossa... Metas para 2025. Se você ainda não fechou sua meta para 2025, por favor, vamos colocar mais uma opção. É isso. Seja bem-vindo ao Fundo Fonte, é fundofonte.com. Se você colocar fonteendowment.com, vai para o mesmo lugar. No Instagram é Fonte Endowment, lembrando que o T é mudo, porque a gente vai utilizar o E do Endowment. E o Endowment se escreve do jeito que se fala, só que onde a gente ia colocar um U, a gente coloca um W. E meu perfil pessoal é Evandro Beza, lá no Instagram. Seria um prazer conversar com vocês. Estou disponível aí para responder eventuais questões. E no mais, gente, puxa, vocês não sabem o quanto que um espaço como esse aqui que vocês nos deram para divulgar a ideia, para falar um pouco mais que a gente existe e convidar as pessoas para participarem, isso faz muita diferença. Faz muita diferença. Porque, de novo, o nosso povo, o brasileiro, ele não é só criativo, o brasileiro é criativo e é generoso. Uhum. Muitas vezes o que falta para a gente é só se organizar e pensar nisso de uma forma mais concatenada a longo prazo. Mas eu tenho certeza de que, à medida que a ideia do fundo for sendo popularizada, as pessoas vão se juntar a nós. Isso. E ter Então, muito conhecimento, obrigado. né, sobre as oportunidades. Sim. Né? É isso aí, pessoal. Bom, Sua História Inspira é um quadro de podcast. Nós temos também uma coluna no Pauta Social, é pautasocial.com.br. E vai estar saindo, tá no forno aí, vai sair o livro, o primeiro livro, Sua História Inspira. Primeira edição, primeira, depois a gente vai Eu quero o vai meu. rodar mais. Ali no início do ano, vai abrir o ano já, no primeiro semestre, já com o livro Sua História. Então, é um projeto, né, que é para disseminar mesmo essas propostas positivas que tem na sociedade, porque tem muita proposta bacana, tem muita gente fazendo muita coisa legal, e as pessoas precisam saber se unir, e aí a ideia é criar mesmo essa rede, essa conexão. Aham. Nossos Nossos contatos ali na tela, @iandé.negócios e @polideandrade_inside. Tem também o site que é iandénegócios.com, que é o site da nossa empresa, que lida sempre com questões sociais, responsabilidade social, mobilização de recursos com enfoque também em sustentabilidade. Tudo focado na nossa vida é trabalhar com o social aqui. Obrigada. Vando, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Obrigado pela participação aqui, pelos esclarecimentos, e a gente vai agendar a próxima. Foi um prazer, estamos juntos. Obrigada, gente. Evandro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, eu que agradeço, viu? Obrigado.